Bem-vindos a Innsbruck, capital do Tirol austríaco. E a gente está justamente no ponto que conta toda a história dessa cidade. Primeiro que aqui eu tenho o rio Inn, e Bruck é ponte, então Innsbruck é ponte sobre o rio Inn. Eu sei que não é nada muito romântico, mas é o coração do desenvolvimento dessa cidade. Porque Innsbruck conectava o Passo de Brenner, que hoje é Brennero na Itália, com a Alemanha. E a ponte foi importante para que esse vilarejo cobrasse pedágio comercial e se desenvolvesse. E as casinhas coloridas, que é o grande cartão postal aqui, são dos primeiros artesãos e comerciantes que começaram a fazer uso dessa prosperidade comercial da época. E atrás desse rio lindo e dessa composição arquitetônica, nós temos a Cordilheira de Montanhas Nordcat, que a gente subiu lá e vai mostrar em outro vídeo. Chegamos pela estação principal de Innsbruck. Esse é o cenário bem icônico, porque você realmente chega aqui no vale, é cercado pelas montanhas. Um dos passeios mais icônicos é o que a gente vai fazer amanhã, que é o topo de Innsbruck. Já tá, né, dá pra ver o degelo aqui, a gente tá no verão. Então você já sai da estação e dá de cara com esse visual. Vários lugares para bike, aqui também é a parte do terminal de ônibus. Tem trem que vai para tudo quanto é lugar, a gente tá chegando da Itália. Esse vai ser o nosso quarto nos próximos dias. Eu já adorei ali que tem uma cabra da montanha, né? Que é símbolo da região alpina e aqui do Tirol. Poltrona, cama bem confortável. Com certeza eu ficaria aqui uma semana trabalhando, mesinha, TV. Tem aqui também um minibar, máquina de café expresso, com algumas cápsulas aqui. Tem o frigobar, mas eu já vi, ele tá vazio, não tem nada, mas para comprar algum lanche, alguma coisa. Tem também aqui uma gavetinha que tá vazia. Lugar para deixar mala, cabideiro, tem um cofre, algumas gavetas. E o banheiro também, um tamanho bom. Graças a Deus não é aquela duchinha que sai medonha. Alto, né? O chuveiro, então o Magdiel agradece. Toda a parte, sabão, tudo, toalha. Eu achei ótimo, achei a palheta bem bonita também. Tudo em preto, vermelho, Montanha Reis, né? E aí, vida, tá aprovado? Vista pra montanha. E vai estourar a minha imagem, mas peraí, deixa eu chegar pertinho. E aí, uma baita vista. Pra todo lugar que você olha em Innsbruck, a gente tá cercado aqui pelas montanhas. Mas é realmente linda aqui a vista. A gente amou, né? Não tem que falar, é um hotel 4 estrelas que entregou realmente o que promete a categoria. Innsbruck é uma cidade relativamente grande, tem um aeroporto aqui. Basicamente, tudo que a gente vai visitar fica aqui nesse eixo histórico. Eu sempre gosto de pegar um mapinha, né? E tem mais ou menos 140 mil habitantes. Você vai descer aqui na estação, se você vier de trem. E amanhã, o nosso principal passeio vai ser subir, né, a montanha no que eles chamam de topo de Innsbruck, né, que é o ponto mais alto. E aí já fica uma dica, tá? A cada 1000 metros que você subir, mais ou menos 6 graus vai descer. Então, de manhã tá bem fresco, esse ponto mais alto da cidade. E vai ter um vento na alta montanha, não tem jeito, né? Como eu sempre falo lá também no Trentino Alto Adige. Aqui é o centro histórico, ela dá um mapinha. Aí aqui uma perspectiva ampliada, né? Com todos os palácios do Império, né? Austro-húngaro, principalmente desse período. Então a gente hoje basicamente vai dar uma caminhada aqui no centro histórico, né? Amanhã vai para essa parte alta da cidade com o teleférico. E domingo a gente continua aqui batendo perna, mas tem vários museus, tem até cassino, pessoal. Então é uma cidade bem bonita, é uma cidade grande, mas você sempre vai focar nesse miolinho aqui. Magdiel escolheu um restaurante tradicional. O que você pediu de entradinha, vida? Começamos os trabalhos com uma cerveja vermelha, essas duas aqui. E para comer, uma rusta, e ela é acompanhada com queijo, purê e a mostarda da casa. É bem tranquilo com esse clima que tá bem frio, que eu já tô suando só de ver seu prato. A cerveja para equilibrar o frescor. Entendi. É só a entrada, tá, pessoal? Então ainda vai vir o prato principal. Para quem não come muito, por exemplo, essa entrada aqui que veio a salsicha, um pouco de purê, um pouco de salada, já é o suficiente. Adicional ainda, o Magdiel pediu o schnitzel e eu pedi
um bife, então vai vir bastante comida. Eu tô apostando que dá pra dividir, o garçom falou que não. Eu acho que vai ser bem servido, mas na dúvida, pessoal, coloca pra viagem e leva. É só comida forte. Eu tô já morrendo de calor, tô derretendo. Não vou reclamar porque eu gosto do verão. Mas assim, é comida com muita sustância, muita pegada. E agora que virou um ventinho e tá dando uma refrescada, mas já são 8 horas da noite praticamente. O Magdiel então pediu o schnitzel, veio com batata e uma geleia que é tradicional. Eu pedi um steak, o tamanho é bom mesmo. Eu acho que eu não vou dar conta de tudo, mas com certeza o Magdiel come tudo. Ele pediu mais uma cerveja. E aí vem os molhos, né, os acompanhamentos. Então mandamos. Vem uma saladinha também no meu prato. Restaurante maravilhoso, foi muito bom mesmo. A experiência, o atendimento, que a gente comeu. Muito legal, só que um calor do cane, assim, tá muito quente. E aí a gente perguntou se tava mais fresco aqui fora, tá bem abafado. Ela falou, não, lá dentro é um pouco mais fresco, porque eles não têm o hábito de usar ar-condicionado, nada disso. Se pega friagem, faz mal pra saúde. É início do verão, então... E, gente, tava assim... Mesmo aqui fora também estando quente, a nossa recomendação é que você sente aqui fora. Porque lá dentro foi tenso, ainda mais comendo essas comidas que são fortes. Salsicha, o schnitzel, carne, batata, nossa, sai de lá cozida. Mas foi muito boa a experiência. Muito cerveja, boa. Nossa, cerveja maravilhosa. A Rustel, carne, tudo bem, muito bom, atendimento. Foi bem bom. Então, a gente recomenda esse restaurante, eu saio até descabelada, grudando. A gente vai deixar o nome do restaurante aqui, venham. E os preços também, que deixa aqui no cantinho da aprovado. tela. Quem nos acompanha no nosso canal sabe que a gente não gosta de tomar café no hotel, porque a gente gosta de explorar outros lugares da região. E aí acaba ficando até mais barata a nossa reserva. Então a gente acabou vindo na Central Café, a primeira cafeteria aqui de Innsbruck, que foi uma coincidência, na verdade. A gente passou, olhou e entrou. Então a gente escolheu um café clássico de Viena, custou 10,40 €. Vem 2 pãezinhos, um ovo, vem um ovo mole, uma manteiga, uma geleia e o Melande, que é uma versão do cappuccino da Áustria, né, de Viena. No café da manhã, ou compra tudo separado, por exemplo, eu quero uma fatia de pão café, ou eles oferecem as opções. Então, a versão italiana é um croissant e um espresso, por exemplo. A versão francesa, que vem o croissant, manteiga, geleia. E o que eu achei interessante é o café da manhã de Viena, né, que é tradicional. Esse Melange aqui, ele é como se fosse um cappuccino finalizado com chantilly, uma versão vienese. Ou você escolhe café ou chocolate, aí vem 2 brioches de Viena, 2 pães, um pedaço de manteiga, uma geleia e um soft egg, eu acredito que seja um ovinho mexido com manteiga. E aí tá mais ou menos 10 €. Então varia bastante, ó, tem várias opções, tem uma versão aqui clássica, uma versão saudável, que vem iogurte, fruta, então tem bastante opção. Simplesmente maravilhoso. Esse pãozinho quentinho, crocante. Veio um ovinho, me senti na casa real dos Habsburgo com esse ovo. Vem uma geleia, mas o pão sem nada já é muito bom. Então a gente recomenda o café de Viena aqui na Central. O centro histórico de Innsbruck é bem pequenininho. Nós estamos aqui na rua Duque Frederico, não vou me arriscar a falar em alemão. Essa é a rua mais bonita, né? Considerada a mais bonita, porque aqui tem o Terraço Dourado, que eu vou contar para vocês um pouco mais, que se conecta lá com a história de Maximiliano I, e também os prédios com a arquitetura mais bonita aqui da cidade e também preservada. Lembrando que Innsbruck é uma mistureba de arquitetura. Aqui tem barroco, gótico, medieval, rococó, tem um pouco de tudo. E para mim isso é um dos pontos turísticos também, você olhar e apreciar essa arquitetura única da cidade. Terraço Dourado, a principal residência de Maximiliano I, e é também um símbolo que representava o casamento dele com Pio Sforza, uma das principais famílias da Itália, poderosa da Lombardia, e com certeza o ponto mais icônico. Não tem como não passar por aqui no centro histórico. É um museu também, custa 6 € para entrar e vale a pena passar por aqui e apreciar a arquitetura que é linda do terraço. Nós decidimos tomar uma cervejinha, né, já que a gente está na Áustria, seguindo o nosso roteiro de cerveja e salsicha austríaca. A gente queria comer um cachorro quente, mas tá valendo. Então tem um lugar aqui ao lado do Golden Rooftop que chama Franz Beer. A gente não pesquisou muito, tá, pessoal? Essa viagem tá bem assim, olhou, gostou, entrou. Então, espero que vocês gostem da recomendação e a gente também espera. O bar que nós escolhemos fica aqui próximo ao Telhado Dourado.
E, gente, eles gostam de comer fora nesse período, mas tá um forno, então a gente vai sentar aqui dentro porque tem um ventiladorzinho ali e parece que tá mais... Ó, o Magdiel testando onde tá mais fresco. É cerveja hoje e petisco, que é a melhor opção que a gente vai encontrar. Não tem jeito. Você tá aqui na Áustria, a melhor coisa que você pode experimentar são as salsichas austríacas e alemãs, tem uma variedade imensa aqui. As milhares de cervejas também. Cada bar que a gente entra, a gente encontra uma cerveja diferente. O Magdiel tá provando tudo que ele encontra pela frente e é maravilhoso. Com uma característica um pouco mais amarga, eu achei, pro meu paladar pelo menos. E como vocês já viram no vídeo, a gente já comeu um bom schnitzel, a gente comeu uma boa carne. E hoje a gente decidiu, tá muito quente, beber cerveja e fazer uns petiscos. É um estilo que a gente gosta bastante. O Magdiel é responsável pela curadoria das cervejas. Essa é uma cerveja Amber local, de uma cervejaria local aqui. A gente até comprou no mercado, né, dessa marca, só que a gente não encontrou. Eu gosto das vermelhas, né, da Ambers. A sua é o quê, vida? A minha é uma Weiss, então de trigo. Ai, gostei do copo. Eu já queria levar o copo junto. Olha a cor da minha, a diferença. Essa aqui não tem filtragem nenhuma ou tem alguma filtragem? Acho que não, né? Tá muito turva. Não, as duas têm filtragem. Apesar de serem artesanais, as duas têm filtragem. Muito linda, eu gostei do copo também, já vou querer levar. Ó, essa cervejaria aqui da região é de 1601 e vocês encontram no mercado. Então essa salsicha de Frankfurt, ela sugeriu pro Magdiel sempre tirar a pele para comer, uma tradição que eles têm aqui. E eu pedi uma que é daqui de Viena. O meu vem acompanhado com o purezinho de batata, mostarda. O Magdiel veio um pretzel, inclusive, junto, e mostarda em grão. Claro que a gente vai dividir. Isso aqui é uma raiz forte, tá, pessoal? E é bem forte mesmo. Então esse vai ser o nosso petisco agora do almoço. Coloquem esse restaurante no roteiro de vocês. Ele fica bem pertinho do Terraço Dourado. E o Magdiel nunca foi tão feliz na vida dele comendo a variedade que ele serviram de salsichas alemãs, austríacas, o bretzel. Gente, a mostarda tá maravilhosa, a cerveja, tudo. Olha, 10 de 10. Nós chegamos aqui em Innsbruck de trem, nós saímos lá do Trentino Alto Adige, na Itália, onde nós moramos. Demora 2 horinhas e meia para chegar até aqui, ele faz algumas paradas. A gente fez um review completo desse trem, já está disponível no nosso canal. E nós descemos na estação central de Innsbruck, e o nosso hotel é muito próximo dali. Como é que tá o clima? Verão europeu, tá super quente, tá mais ou menos 35 graus. Innsbruck é uma cidade muito visitada no inverno, tem um dos melhores mercadinhos de Natal e ela também é ponto, né, para esqui. E sem dúvida, o melhor passeio que tem aqui é o topo de Innsbruck, que é outro vídeo aqui que eu fiz, eu separei em 2. A gente passou o dia lá ontem. E como você tá a mais de 2.000 metros, acaba ficando um pouco mais fresco, porém ainda quente. Então, assim, um final de semana vai passar aqui em Innsbruck, pega um dia para fazer lá o topo da cidade e outro dia para conhecer tranquilo aqui o centro. Tem muitos museus, tem igrejas, tem a casa, né, dos Habsburgo também, dá para visitar o palácio. Ah, só tem um dia e queria visitar tudo. Faz rapidinho o topo de Innsbruck de manhã e depois vem passear à tarde na cidade, também dá. Assim como no Trentino Alto Adige, o Speck é muito tradicional aqui na região do Tirol, então quem quiser provar, que é uma carne de porco, ao invés de ser cru, né, curado com sal, igual o prosciutto ali da Emília-Romanha de Parma, ele é defumado com erva, com especiarias aqui na montanha. Então a gente gostou bastante. Se a gente não tivesse almoçado, provavelmente a gente optaria por fazer uma degustação aqui. Para quem quer comprar souvenir, então assim, aqui tá o telhado dourado e, gente, logo aqui na rua tem inúmeras lojinhas de souvenir, tá? Então tudo que vocês possam imaginar. Quem passa por muito frio como nós, vale até a pena comprar as coisas de lã, tá? Então agora no verão tá bem atrativo algumas peças aqui. Para localizar vocês, ali em frente à praça é o ponto onde nós pegamos o bondinho elétrico para subir até o topo de Innsbruck. A estação fica para aquele lado. Aqui é a igreja que nós vamos visitar agora, onde o Maximiliano I está enterrado. Aqui nessa rua é o restaurante onde nós jantamos. E aqui, se você for reto, na principal é o telhado dourado, as casinhas coloridas, o rio, onde nós almoçamos hoje. Então, num eixo aqui, dá pra gente ter uma visão panorâmica de toda a cidade. Ao lado da igreja tem um acesso aqui ao museu e à igreja, tá? Então, por exemplo, você pode acessar
só o museu, todo o complexo da igreja ou o museu tirolês. A gente optou por só a igreja, custou 9 euros cada um. Mas aqui você pode comprar todo tipo de ingresso. Maximiliano I foi um dos imperadores mais importantes da dinastia Habsburgo. E no final do século XV, ele transformou Innsbruck em uma das principais cidades do império, fortalecendo o poder dos Habsburgos por meio de alianças políticas, reformas administrativas e uma visão que consolidou a família como uma das dinastias mais influentes da Europa por séculos. E é nesta igreja onde fica um dos monumentos mais impressionantes da cidade. Embora muitos conheçam como Mausoléu de Maximiliano I, ele nunca foi enterrado aqui. É um túmulo simbólico construído para eternizar sua memória e ao redor dele são 28 gigantescas estátuas de bronze conhecidas como os Homens Negros, que representam os imperadores, reis, cavaleiros e membros da família Habsburgo que tiveram notoriedade na história. Mais do que um monumento funerário, o objetivo aqui é uma celebração de força de uma linhagem grandiosa que marcou para sempre a história da Europa. Não tem como vir para a Áustria e não provar a torta Sacher, que é um bolinho de chocolate, especiaria, uma camada de geleia, para ser bem simplista, tá? Mas tem toda uma história aqui, foi criada em Viena. É comum no Trentino Alto Adige, né? Porque a nossa região pertenceu à Áustria. E o famoso Apfelstrudel. Lembrando que strudel é o doce e aí ele tem muitas variações, não só maçã. A gente pediu maçã, que é o tradicional, mas esse lugar onde a gente tá provando, gente, tem até o strudel salgado. Tem, assim, milhares. Então o Magdiel vai fazer as honras, porque aqui veio com creme. É a primeira vez que eu vejo assim. Do que você pediu? Creme, vida? Creme de baunilha. Não, acho que vai ficar bom, então. A gente sempre viu com chantilly, com creme assim, é a primeira vez. Então, acho que vai ficar muito bom, não tem chance de dar errado, baunilha. Parece um chocolate branco. Quase não gosto, né, de chocolate branco. Um cafezinho para acompanhar. Muito bom. Bom. Diferente de qualquer outra coisa que a gente já comeu. Ah, então fica a dica. Eu vou deixar as informações na legenda do lugar. E essa é a principal rua aqui de Innsbruck, é a Rua Maria Teresa, em homenagem à Imperatriz, mãe de Maria Antonieta, que perdeu a cabeça com a Revolução Francesa. Então tem várias casas aqui bem arquitetônicas, restaurantes. Ela é uma das mais longas aqui e é um calçadão. A gente adorou caminhar por ela, então a gente recomenda também incluir no seu roteiro. Eu tô colocando esse vídeo em algum lugar aqui, porque é passeio de cidade, mas a gente acabou de descer o Nordkap, que é o ponto mais alto aqui de Innsbruck. Eu fiz um vídeo separado com essa parte de aventura. E a gente tá podre de calor, suado, de trilha. Então a gente, antes de chegar no hotel, veio tomar um sorvetinho. E o lugar é aqui, ó, Tomazelli. Provavelmente é italiano, né, vida? Sim. Então é gelato italiano. E é considerado um dos melhores da cidade. E a gente tá morrendo de calor, tá o calor desgraçado. Vai tomar um sorvetinho. Guião de manga, stracciatella, que é o flocos que eu sempre amo. O manga tá maravilhoso de fresco. E o seu, vida? Pistache e baunilha. Só que a baunilha aqui, ela tem... o extrato da baunilha, dá pra você ver a baunilha no gelato. Natural, maravilhoso, tá aprovado. Venham nesse aqui. A gente vai aproveitar que a gente tá podre voltando da montanha. E tem um mercado ao lado do outro. Tem um que chama Billa. Tem o outro que é... Qual que é? O Hofen? Que tem na Itália, chama Audi, no Trentino Alto Adige. E o Spar também tem na Itália. Só que eu quero ver, porque sempre tem alguma coisa de produtor local. Aí eu vou caçar uns produtos aqui novos e aí eu já aproveito e já levo embora. E tem o mercado asiático também do outro lado da rua, que eu acho que eu vou passar lá também. Os leites aqui, ó, dos Alpes. R$ 2,65, já batido com café. Então acho que é um leite bem cremoso já batido, ó, garrafa de vidro. As opções bem diferentes aqui dos lácteos. Essa geleia é maravilhosa, eu encontro lá no Trentino. Então, ó, geleia e mel local, gente, é algo que eu acho que vale a pena comprar para levar, porque é de ótima qualidade. Mesmo que você pague em euro, é inclusive um presente maravilhoso. Eu adoraria ganhar uma geleia. Essa parte é uma perdição, lembrando, né, que aqui eles comem muito o spec, que é comum da região alpina, que é defumado o presunto. A gente achou um setorzinho aqui de alcoólico, mas é pequenininho, com certeza no outro mercado vai ser maior, mas pro mercado pequeno, ó, tem uma boa variedade de cerveja. Boa mesmo. Tem até a Guinness. Uma afinidade de embutidos, né, aqui da região. A região alpina é conhecida pelos embutidos. Eu adoro levar assim, ó, aperitivinho, sabe? R$ 2,49, R$ 2,29. Eu também adoraria ganhar um embutido de presente. Eu levei inclusive para minha família. Ó, aqui, outro tipo.
Esse Bila é mais hortifruti, comida fresca, então pra gente não vai funcionar, porque mesmo morando no Trentino, a gente tá de trem. Então tá muito quente, eu não vou levar nada. O mel a gente já comprou. Ali tem um setor de carne, aqui produto importado, asiático, mexicano. Vamos pro próximo. É um vizinho do outro, é bem próximo, tá? Aqui do centro histórico. A gente tá entre o centrinho histórico e o nosso hotel, que é próximo à estação. Então aqui tem o Hofer e o Spar, bem ao lado. Então é um vizinho do outro. Pra quem mora na Itália, o Hofer, ele tem uma pegadona meio Lidl, assim. A gente entrou a cara do Lidl. Agora a gente vai ver se caça alguma coisa aqui diferentona pra levar. Achei legal essa maionese e tem 2 tipos de mostarda aqui. Acho que eu vou levar uma de cada. Essa bolacha aqui eu já comprei na Itália. Ela é feita aqui na Áustria, esse é sabor limão. Mas a tradicional dela é muito boa. Tem uns chocolates locais. Esse chocolate aqui a gente encontra no Trentino Alto Adige. É muito boa mesmo. Eu gosto dessa marca. Milka. Tem até uns Milkas diferentes aqui. Umas marcas não tão conhecidas, R$2,99, R$2,55, R$3,79 uma barrona. Tem uns doces bem diferentes aqui, ó, R$3,99. Ah, não, acho que é a caixa inteira, R$3,99. Esse a gente gosta, docinho bastante, ó. Esse aqui é orgânico, bio, local aqui. Essas foram as nossas compras, mas infelizmente todas as nossas baterias acabaram. Então vou mostrar daqui do hotel. O que foi uma pena, porque eu encontrei, acho que o melhor mercado asiático que eu já fui na minha vida. Então a gente vai começar pelo tradicional. Esses 2 aqui, chocolates, ele é de marzipan, que é amêndoa com uma pastinha de amêndoa com açúcar. Esse aqui tem uma variação com pistache, que é em homenagem a Mozart, né? Mozart é filho da Áustria aqui, uma figura ilustre. Inclusive para dar de presente, tá, pessoal? Ele é bem gostosinho, ele é bem tradicional. No primeiro dia a gente comprou com umas bolachinhas aqui, né? Como se fosse um wafer, né? A gente fala assim. Mas é muito boa, de avelã. No mercado asiático, eu comprei farinha panko, comprei folha de alga, por quê? Na Itália até tem, tá? Mas não nessa magnitude desse mercado. Vou deixar todas as descrições na legenda, porque ele fica pertinho aqui do hotel. E as folhinhas aqui de arroz. Eu comprei também um furikake, ou furikake. Pra quem fala japonês aí, me perdoe, pra suplementar aqui na alimentação, que eu gosto bastante. Comprei um óleo de gergelim tostado, a doida do mercado aleatório. E os produtos locais. Eu sou apaixonada por mostarda e eu achei legal que veio nesse tubo. Essa é uma mostarda agridoce. Essa é uma mostarda tradicional escura, mais amarga. Magdiel é apaixonado por maionese, comprou um tubo de maionese. E essa maionese aqui também é local. E esse aqui, pessoal, eu tava lendo. Eu falei, nossa, o que é isso? Ele é o leite, mas ele tá mais cremoso, tá até um pouco mais marronzinho. Eles usam para colocar no café, para deixar cremoso. E eu achei bem interessante. Eu comprei um vidrinho dessa marca. Também, para quem acompanha no Instagram, eu comprei 1 kg de mel. É uma das coisas que você deveria comprar se você gosta. Mel tirolês, bem tradicional, de um produtor local. Aqui a gente pagou 20 euros, 1 kg de mel. E eu também comprei o pólen orgânico, que a gente pagou acho que 7 euros. O preço é bem bom. Eu lembro que era bem caro no Brasil quando eu comprava. Não tinha como ir embora sem comprar cerveja. A Magdiel comprou essas cervejas aqui locais. No mercado mesmo, tá, pessoal? Nada muito extraordinário. A gente olhou e comprou um vinho também, aqui da Áustria. Esse aqui não é do Tirol, mas ele é austríaco. E um saquê aleatório que eu comprei no mercado aqui asiático. Então, quando a gente viaja, a gente gosta, assim, de fazer esse misto de compras de produtores locais, ir ao mercado e ver o que tem diferentão, assim. Como a gente tá de trem, então vai ser tranquilo para colocar tudo dentro da nossa mala, mas a maioria das coisas aqui você consegue levar com facilidade para o seu país, até porque tá tudo lacrado, a parte aqui é industrializado, então não teria problema.